Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre reatores nucleares naturais que foram encontrados na segunda metade do século passado na África Central. O primeiro reator nuclear ele foi construído em Chicago sob a supervisão do Enrico Fermi ali por volta de 1942. Essa máquina ela foi projetada para gerar energia a partir de fissão nuclear. Mas em setembro de 1972, 30 anos depois, foi descoberto cerca de 17 reatores nucleares naturais no Gabão, um país que tem por volta de 2 milhões de habitantes e fica localizado na África Central. Geologicamente, o país ele é feito principalmente de rochas ígneas de quase 2 bilhões de anos e contém alguns recursos naturais valiosos como, por exemplo, ouro, petróleo, além de ferro, magnésio e urânio. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons que os originais, porém com números de nêutrons diferentes. Eles podem ser estáveis ou radioativos, que no caso dos radioativos eles são chamados de radioisótopos, além de poderem ser também encontrados na natureza, que são os isótopos naturais, ou produzidos artificialmente em laboratórios, são os isótopos artificiais. O urânio ele possui 23 isótopos, todos eles são radioativos, e 3 deles são radioisótopos naturais. No caso dos três naturais, é o urânio 238, o urânio 235 e o urânio 234. Sendo o 238 o mais abundante deles, né, cerca de 99,27% do urânio encontrado na natureza é do isótopo 238. E os reatores nucleares eles usam o isótopo 235 como combustível para a fissão nuclear. Eles bombardeiam o isótopo com nêutrons, isso gera uma reação em cadeia, e é necessário por volta de 3 a 5% de urânio 235 na amostra para uma usina produzir energia. Mas somente 0,7204% desse urânio que é encontrado é do isótopo 235. Então, para isso, existe o processo de enriquecimento do urânio, né, que é realizado para aumentar a concentração do urânio 235, a fim de alcançar os 3% mínimos ou os 5% necessários para a produção de energia na usina. Os reatores nucleares naturais foram descobertos, como já falei, em 72, né, que foi encontrado em uma mina na região de Oklo, lá no Gabão, um urânio com concentrações de 0,7171% de urânio 235. Era uma quantidade menor do que a esperada. Mesmo sendo apenas uma diferença de 0,0033%, tratava-se de um material que era usado como combustível nuclear para usinas e para até mesmo para armas nucleares. Então foram feitas algumas análises e foi evidenciado que parte do urânio que faltava chegava a cerca de 200 quilos, além de ter encontrado também outros elementos que eram subprodutos de fissão nuclear, como o césio, o ameristio, o cúrio e o plutônio. Então uma hipótese foi levantada, uma das hipóteses levantadas era de que alguns desses depósitos de urânio teriam servido como versões naturais para reatores nucleares, versões naturais de reatores nucleares. Então existiam algumas condições necessárias, né, para que esses reatores naturais se desenvolvessem, esses supostos reatores naturais. E a primeira dessas condições é que o depósito ele tinha que ter uma alta concentração de urânio e o seu tamanho tinha que ser maior do que 66 centímetros, que é o comprimento médio em que viajam os nêutrons que induzem a fissão nuclear. Uma segunda condição é que o urânio tinha que ter uma concentração mínima de 3% de urânio 235. Além disso, deveria haver um moderador, né? Alguma coisa que fosse capaz de retardar os nêutrons produzidos no processo de fissão para manter uma estabilidade no processo caso necessário. E não deveria haver também uma quantidade significativa de elementos que pudessem absorver os nêutrons. Exemplos desses elementos é a prata e o boro. Dessas quatro condições, as dimensões do depósito e a ausência desses elementos absorvedores não fossem o maior desafio para a formação desses reatores naturais, mas sim uma concentração de 3% de urânio 235 e a existência de um moderador nuclear para controlar esse processo.
nas usinas nucleares espalhadas pelo mundo, utiliza-se normalmente água leve, que é nada mais do que H2O, a substância mais abundante na Terra. É, também pode ser usado o grafite sólido, ou água pesada, que no caso é H2O2. Mas para o caso dos reatores naturais, é, é esperado que tenha sido utilizado a água leve mesmo, H2O, como substância moderadora. Então, quando a Terra foi formada, né, segundo alguns estudos, a concentração de urânio 235 das amostras era de cerca de 30%. Só que devido ao tempo de meia-vida dele ser menor do que a do urânio 238, por exemplo, ele foi se tornando cada vez mais escasso porque ele foi decaindo. Então, há 2,4 bilhões de anos atrás, ocorreu o grande evento de oxidação, né, a grande oxidação, que foi onde os níveis de oxigênio cresceram intensamente. Né? Esse oxigênio era subproduto da fotossíntese de algumas bactérias no oceano. Né? Então, esses níveis de oxigênio terem crescido permitiu que o urânio fosse oxidado, tornando ele um pouco mais solúvel. Isso permitiu que ele se movesse e se concentrasse em algumas regiões, que foi no caso do Gabão, na região que hoje é o Gabão. Há 2 bilhões de anos atrás, então, a concentração desse urânio 235 nas amostras era de aproximadamente 3,6%. Isso satisfaz aquela situação necessária para a formação das usinas. Então, com a concentração tão alta de urânio, né, os átomos muito provavelmente teriam colidido e se dividido de forma natural. Isso deu início ao processo de reação em cadeia, né, daria início ao processo de reação em cadeia. Além disso, também existia água subterrânea, né, que já servia como um moderador. Essa água subterrânea é água leve. Isso permitiu então que os reatores naturais funcionassem. Né? Quando um reator ele atingia uma temperatura muito alta, essa água ela evaporava. Isso pausava a reação em cadeia, que era retomada assim que a água condensasse e voltasse para o subsolo. Então, existia água no subsolo que servia como moderador, essa água evaporava e condensava, tornando um processo então um processo cíclico e que garantia a manutenção do funcionamento dos reatores. A estimativa é que esses 17 reatores naturais do Gabão operaram por mais de 1 milhão de anos, sem que houvesse nenhum único colapso. Isso por conta do processo cíclico de evaporação e condensação da água que retornava para o subsolo, né? Reativava o processo. Isso aconteceu até que todo o urânio 235 foi totalmente esgotado, né? Não havia mais combustível nuclear para fissão, já que o urânio 238 não é suficiente para o processo de fissão nuclear. E apesar desses reatores terem parado de funcionar, eles foram preservados por milhões de anos devido a uma proteção de argila e outras substâncias que envolviam esses depósitos, protegendo eles de fontes de oxigênio elevado, né, e que teriam muito provavelmente dissolvido qualquer traço de radiação nuclear na região. Atualmente essas minas elas se encontram esgotadas da maior parte do urânio utilizável. Isso elimina qualquer chance desses reatores voltarem a produzir energia de forma espontânea. E os testes na região não mostram nenhuma evidência de alta radioatividade que interfira na vida selvagem, o que tem interferido na vida selvagem. O césio e o plutônio que se encontravam nesses depósitos, né, que foram subprodutos da reação, eles se deterioraram em bário, e o bário é inofensivo para a saúde humana nesse contexto. E então essa descoberta sugere que a natureza encontrou um meio de livrar a região da radioatividade significativa que muito provavelmente afetaria a vida selvagem na região do Gabão. Bom, é isso. Esse tema me surpreendeu bastante, né? Esse fato de imaginar que uma mina, uma montanha, poderia funcionar como uma usina termonuclear. Eu tentei encontrar alguns dados, como por exemplo a potência dessas usinas, só que os dados que eu encontrei não eram de fonte muito confiável, então eu resolvi não adicionar ao seminário. E, e me surpreendeu bastante esse tema.
Resolvi trazer ele porque achei um tema interessante, curioso. E é isso. É, eu agradeço pela oportunidade de apresentar esse seminário e até a próxima.